Agora a gente vai para o último vídeo do livro Vaca Roxa. A gente teve dois vídeos, esse é o terceiro, então a gente encerra com três vídeos falando sobre o que Seth Godin traz aqui, como transformar o seu negócio e se destacar dos concorrentes, onde ele traz o que o marketing é hoje. Então, olha só, o que que ele fala aqui? Tem uma parte que ele traz a questão do otaku. O que que é otaku, né? É uma expressão japonesa que é algo próximo para uma obsessão, que ela é bem irracional, um entusiasmo intenso, tão forte que faz a pessoa assim poder andar muitos e muitos quilômetros, horas, por causa de um produto, por algo que ela realmente quer muito, que ela está obcecada. E isso é o que, quando você tem lá o teu produto vaca roxa, é o que você desperta no teu público. É o que ele quer dizer que quando você encontra esse produto vaca roxa, você desperta nas pessoas isso. E você também precisa despertar isso em você. E depois ele vai trazendo alguns pontos. Aqui, o que eu vou fazer, gente? No primeiro vídeo, só para contextualizar bem rapidinho, eu trouxe muito conceito de marketing, porque tem muitas pessoas que não são da área de marketing e que esse livro é extremamente relevante, só que a pessoa não vai conseguir entender tanto, porque não é o dia a dia dela. Imagina um advogado, uma dentista, uma terapeuta que não lida com isso. Então, eu trouxe bastante conceitos ali. No segundo vídeo, além de trazer conceitos, eu trouxe também tópicos que ele fala, e aqui também eu fiz um resumo dos últimos tópicos que ele traz, mas obviamente eu também vou trazer a minha experiência, minha percepção, como mais de 20 anos empreendendo, com formação em marketing, entre várias outras experiências profissionais, técnicas e vivenciais dentro desse mundo do empreendedorismo. Ele fala aqui sobre o slogan. Quando eu falo para você, amo muito tudo isso, você lembra de alguma empresa? Ou te dá asas, né? Então, eu amo muito tudo isso, McDonald's, Red Bull te dá asas, todo mundo usa, Havaianas, todo mundo usa. Então, impregna na nossa mente isso. E você percebe como é simples? Te dá asas. Amo muito tudo isso. É o simples. Eu falei muito sobre essa questão no segundo vídeo, sobre a simplicidade. Vaca roxa não é algo que você fala, nossa, que é isso? Não, é simples. Ele só precisa realmente. Só que o simples, ele também é profundo. O simples requer estratégia, requer estudos. E ele fala da questão do slogan que gruda na cabeça da pessoa, tanto a fala, só que tem aquilo que você não fala, mas você percebe. Por exemplo, a famosa caixinha azul da Tiffany, que ele até cita aqui no livro. Quando você vê aquela caixinha azul, você já sabe que é alguma coisa da Tiffany. E aquilo ali já é um slogan. Ficou na cabeça das pessoas. Isso é uma mentalidade de vaca roxa, ter algo que impregna na cabeça das pessoas. Gente, vaca roxa é como se fosse uma mentalidade. Não é só tipo, nossa, essa caneta é uma caneta vaca roxa, um produto. Uma forma de você se comunicar, de você se posicionar, um slogan, o teu atendimento, tudo isso é uma mentalidade vaca roxa. Ele traz aqui a questão também do relacionamento vaca roxa, de você conseguir ouvir falar com o seu cliente. Só que hoje os nossos clientes, eles são bomba. O meu cliente, a minha cliente, ela é cliente de muitas outras pessoas. Ela é cliente de loja de sapato, loja de bolsa, ela é cliente de dentista, ela é cliente de advogada, ela é cliente de alguma escola se ela tem filho, ela é cliente de inúmeras marcas. Se todas as marcas forem conversar com ela, falar de um lançamento, convidar ela para algum evento, alguma coisa assim, meu Deus do céu, só isso já trava o WhatsApp dela. Então, para você poder criar um relacionamento próximo com a tua cliente, você tem que pedir permissão. Se você tem, pedir para ela, você gostaria de receber? E aí você tem que fazer um convite para ela, se ela tem interesse em saber de algum lançamento, de alguma oportunidade, de algum evento. Isso é extremamente importante. E se ela está engajada com o teu produto, com a tua marca, com aquilo que você leva para ela e que transforma realmente a vida dela, ela com certeza vai falar sim.
E é muito melhor você falar com quem quer te ouvir do que você ficar mandando mensagem com aquela pessoa que até comprou o teu produto, até poderia comprar de novo, mas vai se irritar porque ela não te deu a permissão de você ficar falando com ela. É muito chato isso. É muito chato. Então, a gente está numa era que tem uma coisa fora desse contexto aqui do livro, fora do contexto, não, está dentro do contexto, mas não fala no livro, só que a gente vai falar sobre esse assunto aqui que é muito importante. Tem um formato da gente entrar em contato com o cliente para fazer vendas que é o social selling. Não sei se você já ouviu falar. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Só que, como qualquer ferramenta, a pessoa pode usar de forma errada. Gente, tá um saco. Nossa, o pessoal fica ali no Instagram com uma mensagenzinha que eu vejo, eu falo, gente, mas assim, as pessoas não têm a mínima criatividade na hora de te abordar. Se você se sente invadida porque a pessoa vem com tudo, não dá tempo nem de você poder respirar e falar assim, ué, mas o que essa pessoa está falando comigo, nem me conhece, está me oferecendo o quê? A pessoa não busca nem te conhecer, nem se conectar com você, e já vem com uma mensagem ali no teu direct, você fala, que isso? Sabe? Ou até no WhatsApp, você entra em algum grupo, a pessoa, estamos no mesmo grupo, eu quero te oferecer tal coisa. Nem se relacionou comigo. O fato de você, de repente, olha, a gente está ali no mesmo grupo, eu vi e tal, né? E pedir uma permissão, gostaria de conversar um pouco mais com você, saber o que você faz, para ver se a gente pode trocar alguma coisa. A pessoa pode ignorar, ou de repente já falar não, mas assim, é muito melhor. Não estou dizendo para você não fazer, para você não ousar, para você não arriscar, mas precisa entender que o outro lado tem que te dar permissão para. E aí você precisa perguntar. Então, a gente tem ferramentas maravilhosas para poder se relacionar com o nosso público. Só precisa saber como fazer. De novo, reforço, não é que é para não fazer. É muito melhor fazer do que não fazer. Só que é muito melhor não fazer se você vai colocar uma ação dessa forma invasiva. Aí é ruim, porque aí a pessoa vai guardar na memória de forma negativa. E aqui não vale, fale bem ou falar mal, mas fale de mim, esquece. E esquece, né? Quando você fala de atendimento, isso não é legal. Isso pode funcionar para alguma estratégia de produto, de lançamento, mas de relacionamento com a pessoa, esquece. Não é legal. Então, falando aqui que ele traz essa questão do relacionamento vaca roxa, um dos princípios é você pedir permissão para poder falar com essa pessoa, se ela quer interagir com a tua empresa, com a tua marca, se ela quer receber informações. Outra coisa que, além que eu trouxe a questão do social selling, que é algo que está sendo cada vez mais usado e faz muito sentido, sim, tem a questão da experiência do cliente. Já faz muito tempo que é falado sobre isso, mas cada vez mais a experiência conta muito. Por quê? De novo, não é que a concorrência aumentou, as oportunidades, porque hoje o teu cliente tem muito mais informação que ele não tinha antes. Então, tinha acesso a poucas marcas. Hoje, do mesmo produto, da mesma coisa, tipo caneta. Tinha acesso a poucas marcas, agora tem acesso a muita coisa. Está propagando cada vez mais o número de produtos semelhantes de marcas diferentes. Então, a experiência é muito marcante e conta muito. Quando você vai em algum lugar clássico, aí você vai tomar um café, te servem num copinho de plástico ou numa xícara, já é uma outra experiência. Se te colocam numa xícara com uma aguinha com gás e um biscoitinho, já é uma outra experiência. Percebe que vai somando, vai agregando, são pequenos detalhes que vai somando ali na experiência. Uma, um pequeno detalhe na mesa que você possa colocar um guardanapo diferente, alguma coisa que você coloque ali para poder trazer uma experiência diferente para o seu cliente. Detalhes. Atendimento, com toda certeza. A forma como o cliente entra e você recebe o seu bem-vinda, a forma como você olha, as palavras que você usa, o atendimento também tem tudo a ver com a mentalidade vaca roxa. E é uma super experiência que você pode gerar ali para o cliente. Então, não é só questão de atender bem, é como eu posso colocar para ele uma experiência diferenciada.
Uma experiência, não é que é diferenciada, não foi boa essa palavra, porque não é o diferente, é o único. É o seu toque. A gente falou demais no primeiro e no segundo vídeo sobre autenticidade. Porque a verdade conecta, a autenticidade conecta, porque ela é única. Ou conecta ou desconecta. A pessoa não curtiu o seu estilo, o seu ótimo. Vai, não seria um bom cliente, tudo bem. Que se conecte a pessoa que realmente faz sentido. E para isso, a gente precisa ter escuta ativa. No segundo vídeo, eu trouxe aqui o que o Seth Godin fala de você poder ter um canal aberto com o teu cliente, uma forma que ele tenha de falar com você. Ah, eu tenho um Fale Conosco. Não, não é sobre isso. Fale Conosco todo mundo tem. É de você incentivar ele falar com você. Tem uma ferramenta que a gente usa muito, eu usei muito na época que trabalhei em multinacionais, que é a escutativa, para fazer melhorias de processos. Então, você ouve seus colaboradores, você ouve seu cliente, você ouve o fornecedor, você ouve. Então, o formato de você poder ouvir, para essa pessoa poder trazer percepções que você não teria do seu produto, do seu atendimento, você não tem. Isso vem do outro. Recentemente, eu fiz um processo de escutativa numa empresa, e assim, uma coisa que os funcionários falaram, diversos funcionários falou a mesma coisa, que parecia que era um detalhe e ninguém tinha percebido, e eles nunca chegaram e falaram, porque assim, sabe aquela coisa que não é tão grave, que você fala assim, ah, eu não vou falar isso para o meu supervisor, porque ele vai falar que é implicância minha. Só que eu, em várias entrevistas que eu fiz ali, eles falaram de uma parede preta que aquela parede preta, como é uma confecção, aquela parede preta atrapalhava a iluminação. Então, porque você tem a parede branca, a luz reflete e fica muito mais claro o ambiente. Aquela parede preta escurecia, e aí ficava uma luz muito forte em cima da cabeça da pessoa que estava revisando ali, fazendo a parte de qualidade de revisar o produto. E aí aquela iluminação muito direta atrapalhava. Se a parede fosse branca, aí a iluminação não ia ficar tão em cima, porque ia refletir no todo. Eu vi aquilo de algumas pessoas, eu falei, gente, que interessante. Pronto, uma super melhoria em todos os sentidos, no bem-estar do colaborador, no fato dele poder ter uma percepção muito melhor ali da análise de qualidade que estava fazendo no produto, porque ouviu. Escuta ativa. A gente tem ouro vindo dos colaboradores, ouro dos nossos clientes. A gente tem que estar, olha, com a nossa escuta ativa. E, de repente, não é num processo de pesquisa ou num processo mesmo de você poder ali fazer uma entrevista com o cliente. É nas coisas que no dia a dia ali ele está comunicando, ou com uma não resposta, ou com a forma como ele te respondeu, ou com a pergunta que ele te fez, a gente precisa estar atento, porque as informações estão vindo ali. Porque dados, eu falei muito isso no segundo vídeo também. Não é só questão de criatividade, a vaca roxa, a gente precisa de dados, de informações para poder construir um produto, um serviço, uma marca vaca roxa. E ele traz aqui uma questão também de observar modelo de comportamento de outras empresas vaca roxa. O que é o modelo de comportamento daquela empresa? Ela tem um produto vaca roxa. Como que ela se comporta? Como que ela construiu aquele produto? Você vai observar, poxa, mas é tão simples, tão básico. Aí o outro, nossa, mas o outro é bem inovador, é bem polêmico. Não é para você copiar, é para você observar e entender o que você pode aprender com essas empresas para poder trazer para você. E agora uma coisa que ele falou aqui, que quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, olha que interessante, né? Sobre paixão. Quantas e quantas vezes a gente ouve que você precisa ser apaixonado por aquilo que faz? Até porque ele fala ali do otaku, né? Da questão de você ser obcecado. Só que a questão do obcecado e se encantar e se apaixonar pelo produto pronto ali. Mas para você poder criar um vaca roxa, vê se você consegue captar a mensagem, que isso é bem importante. Porque você não precisa, aliás, não é que não precisa, é que não é suficiente. Pronto, achei o fio da meada. Não é suficiente, paixão. Quantas, gente, empresária.
mulher ainda empreendedora, mas ela agarra numa paixão no produto, no serviço dela. É apaixonadíssima. Paixão não é suficiente. Propósito não supera vendas. Eu até tenho um vídeo sobre isso que uma vez eu ouvi a Camila Farani naquele programa Shark Tank. E aí tinha uma moça apresentando a estratégia de produto dela e ela era extremamente apaixonada por aquilo. E a Camila falou: Você dá para ver, você tem garra, que você é apaixonada, mas qual a sua estratégia de vendas? O quanto você já vendeu? Ou o que que você desenhou, né? Como que você vai vender? E ela não tinha essa informação. A Camila falou: Tô fora, não quero. E o produto era interessante, só que a pessoa que estava ali à frente tinha paixão, garra, mas não tinha estratégia, não tinha visão. Aí não tem como. Então a paixão não é suficiente. O que que você realmente precisa? A paixão ela é importante, sim, sem dúvida nenhuma. Porém, sem coragem, sem disposição para correr risco, sem as percepções que eu falei em relação a dados, para poder trazer coisas que não são tão genéricas e ir para algo mais específico, extremamente importante. Aceitar que nem todo mundo vai gostar. Até no segundo vídeo eu falei sobre crítica não é fracasso. A ausência de crítica pode até indicar fracasso, porque teu produto é morno. Quando tem crítica é porque pessoas estão se incomodando. E aí ele até coloca criar algo que chame a atenção através do incômodo. Ele tem até um livro que chama Tribos, que eu até citei também em outros vídeos, tacar pedra nos inimigos. Não tem como você não gerar um incômodo se o produto é vaca roxa. Vai ter aqueles que amam, aqueles que odeiam. Povo mediano aí que tanto faz, mas o teu produto tem que, tanto que ele fala de despertar esse otaku, ele tem que despertar algo na pessoa e pode despertar tanto pela paixão quanto pela rejeição e tá tudo bem. Você tá no caminho certo. Olha que coisa interessante também que ele fala aqui, quando ele traz essa questão da paixão, né? Que a paixão, ela é útil, mas sem estratégia. Que nem a Camila Farani foi lá e disse não para uma coisa que eu vendo o vídeo eu falei, ela vai falar assim, não vai falar assim. Aí eu, caramba, né? A mulher não tem estratégia. Quando ela perguntou sobre estratégia de vendas, ela não tinha ainda, então ela tem que se preparar melhor para poder voltar lá e já tem uma parte ok, agora ela tem que passar para a estratégia. E eu vejo muitas e muitas empresárias que me procuram, que eu começo a atender dentro da mentoria, que têm uma certa dificuldade para esse olhar mais estratégico. Esse olhar estratégico não é dom, ele é construído. Para isso eu preciso de planejamento, eu preciso de dados, eu preciso de informações. Não é, nossa, ela tem uma supervisão. Tem algumas pessoas com mais facilidade, gente, tudo na vida é assim. Tudo, tem pessoas que vão ter mais facilidade para poder perceber ali uma. Nossa, isso aqui, tô vendo que percebi que aqui tem alguma coisa. Uma visão, uma percepção mais estratégica, mais específica, mais analítica. E outras que vão ter mais dificuldade. Assim como tem pessoas que têm mais facilidade para criatividade de intuitiva. Entende? Então, são facilidades que uma pessoa tem ou não. Isso não quer dizer que uma não possa desenvolver a outra habilidade, é treino. E sem estratégia, não tem como. A gente tem que trazer intenção para as nossas ações, intenção para as coisas que a gente faz. E ele coloca aqui que a questão da paixão, ela é um componente extremamente relevante e que precisa ser somado com um espírito, né, da pessoa de correr risco. Porque se você não, né, por isso que vem a coragem. Se você não corre risco, não está disposto a correr risco, como que você vai lançar um produto vaca roxa? Como? Ele trouxe uma coisa bem interessante, né? Ele falou, é melhor você lançar 10 produtos de 10 milhões do que pegar um produto e investir 100 milhões de publicidade. Porque antigamente daria certo porque você não tinha, pouquíssimas pessoas tinham como investir em publicidade. Hoje existem várias formas de você disseminar o teu conteúdo, o teu produto. Várias formas, orgânicas, gratuitas,
de baixo custo, baixo investimento, de atingir várias pessoas. Não é o quanto eu invisto, e cada vez mais. Quantos cases a gente conhece? Não é a regra, mas a gente conhece diversos cases e cada vez mais tem aumentado pessoas que não investiram, seja no tráfego pago, através ali das mídias, das redes de conteúdo, redes sociais e tudo mais, seja realmente investir em ações de marketing e tal, investiram pouco e tiveram um bom resultado. Porque tem diversos tipos de estratégia que não necessariamente vai depender de um alto investimento ou até de algum investimento financeiro. Vai ser um investimento criativo, investimento de tempo, de energia, para você poder ali disseminar cada vez mais e mais o seu conteúdo, mais e mais a sua marca. E ele traz uma pesquisa, ele vem e fala da questão da Interbrand, que lista as 100 principais marcas. 70 dessas 100, elas já são há décadas grandes. Então, elas vêm lá de uma história onde elas tinham elas estavam presentes, né, na televisão, no jornal, que eram os lugares onde as pessoas tinham ali acesso à informação. Época que na internet tinha, o que a internet era pouquíssimo acessado. E aí depois vem vindo as marcas mais recentes, a grande maioria não foi pelo investimento massivo em publicidade, mas sim pela forma de encantar o cliente, pelo vaca roxa ali que ele colocou, pela mentalidade vaca roxa que aquela empresa desenvolveu, e ele conseguiu trazer de forma bem marcante, de forma bem única para o produto e para o serviço dele. Aí, quando você pode, depois disso tudo, você investir de repente em publicidade, legal, você vai aumentar a probabilidade dessa informação chegar a mais pessoas, mas não é ela que faz a diferença. Tanto que quando eu estou com uma empresária na mentoria, a grande maioria, a gente falta recurso, tempo, dinheiro, equipe, a grande maioria, porque o meu foco é micro e pequeno empresário. Então, elas estão realmente com pouco recurso. Só que o principal recurso que elas têm é esse, é a mentalidade, o principal ativo da empresa delas. E quando você vai moldando essa mentalidade para mais produtiva, mais estratégica, aí os recursos que você ainda não tem como tempo, dinheiro, equipe, você cria através de estratégia. E conforme você vai caminhando, criando esses recursos com pequenos passos, aí sim, aquela falta de dinheiro que você não tinha, cada vez mais, porque você criou estratégias, você está aumentando a possibilidade de entrada de dinheiro, ou seja, você está fazendo estratégias de vendas, vendendo mais, está entrando mais dinheiro. Aí o recurso tempo, a gente consegue, como que eu consigo otimizar meu recurso tempo? Com pessoas, com ferramentas, com organização e planejamento, percebe? Então, o principal ativo é a mentalidade, não é tempo e dinheiro. A gente conhece muitas e muitas e muitas empresas, negócios, que não foi o tempo que a pessoa tinha disponível para fazer acontecer, ou o dinheiro, aliás, a grande maioria, né? Não é esse o fator que fez essa empresa sair do ponto que está. Chega um momento que requer investimento, sim, requer mais energia e mais tempo, sim, sem dúvida. Mas esse recurso você cria no caminho. O mais importante é a mentalidade. E é isso que eu acho incrível que ele traz aqui. É você desenvolver essa mentalidade vaca roxa na tua comunicação, no teu produto, no teu serviço, na forma como você conduz o seu negócio. E ele traz aqui um case interessante de uma mulher que uma corretora, desculpa, como que fala de imprensa? Assessora de imprensa. E como que ela vai trazer para a realidade dela? Eu sou uma assessora de imprensa. E agora eu quero oferecer para essas marcas que a assessoria de imprensa é importante. A grande maioria das marcas que ela estava buscando já tinha assessoria de imprensa. Como ela ia se destacar com tudo isso? E aí eles fizeram ali um planejamento para ela e entendeu que quanto mais específica ela pudesse ser, melhor seria. Então ela foi e colocou assessora, ela era formada em farmácia.
Então, ela não colocou para a área da saúde, ou para médicos, ou para farmacêuticos. Ela colocou bem específico, assessora de imprensa para cirurgiões plásticos. Ela foi bem específica. Dentro de toda a área da saúde, de toda da área médica, ela pegou um pequeno nicho. E o que, que isso quer dizer? Eu que, dentro da onde eu quero chegar com a academia produtiva, da minha expressão perante as marcas, eu ainda sou pequena. Então, quanto mais específica eu for, melhor é para mim, porque aí eu vou ser conhecida e reconhecida, uma autoridade dentro daquele grupo que eu sou específica, para depois eu poder expandir, se for o meu interesse expandir para outros nichos. Senão eu posso ficar ali e ser uma autoridade dentro daquele nicho. Então, hoje, eu não sei qual que é a tua realidade, mas essa é uma das estratégias e é uma das principais estratégias de posicionamento para branding pessoal. É você ser cada vez mais específica, porque aí você é uma especialista naquilo. Dou sempre esse exemplo. Ah, você está com um problema no joelho. Você não vai num clínico geral. Então, vou no ortopedista. Se você descobrir um ortopedista que cuida de joelho, melhor ainda, você vai nele. Aí você descobre que o seu problema no joelho é o desgaste da rótula porque você faz maratona. Aí você descobre um especialista em desgaste de rótula porque atende atletas. Melhor ainda, ele vai entender muito mais seu caso, porque não é só ali, aí tem todo um ritmo de vida, uma rotina, uma forma de se alimentar, de dormir, de usar o corpo. Ele conhece essa dinâmica. Então você vai confiar muito mais nele. E o que que é o lance aí? Você paga o preço pelo valor. Não vai ficar competindo, porque para você aquilo é muito importante. Então é quando você, quanto mais específica você é, mais valor as pessoas vão te dar também. E ele traz essa questão aqui, né? Principalmente eu estou falando porque eu sei que a grande maioria das pessoas que se conectam com o meu conteúdo é micro e pequena empresária. E aí, quanto mais específica ela for, melhor ainda, para ela poder atender cada vez melhor e transformar cada vez mais o cliente dela. Agora, eu vou formar um ecossistema, então eu tenho aqui um escritório de arquitetura e eu atendo reformas, só reformas, tá? Agora eu quero atender construção também. Então, tem escritório de arquitetura que atende reforma e construção, mas aí eu tenho uma equipe especializada em construir, não só em reformar, entende? Então, isso que é extremamente interessante quando a gente pensa, né? Não é que você não possa ter, mas aí você tem pessoas específicas, especializadas naquilo. Mas se hoje você está sozinho ou com um time muito pequeno, quanto mais específica você for, melhor. E aí, finalizando aqui, né? Então, o que que ele vem trazendo aqui nos finalmentes? É essas empresas, essas marcas que tendem, né, que estão ali com a mentalidade vaca roxa, arriscam, inovam, elas confrontam, encantam, né, e trazem verdade através da autenticidade. A gente falou muito nessa questão da autenticidade. E isso, gente, autenticidade não é um dom, e o autêntico não é ser diferente. O autêntico é ser ele mesmo, não precisa ser, pode ser uma pessoa introvertida, não tem problema nenhum. Mas é o que eu quero trazer de verdade é de dentro para fora. Aí sim, agora que eu sei o que eu quero servir, o que eu tenho para entregar, o valor que esse produto realmente tem e transforma, aí eu vou criar estratégias. Aí é de fora para dentro. Mas primeiro eu tenho que me firmar aqui nessa minha essência. Então ele fala: tem identidade, tenha coragem, tenha verdade e dê um significado para tudo isso. E esse significado, ele não tem que ter valor só para você. Ele tem que primeiro ter valor para você. Mas se esse significado desculpa, se esse significado ele não tiver não despertar um interesse no seu cliente,
Aí não adianta de nada, porque é muito bom para mim, tem valor para mim, mas não desperta interesse no meu cliente. Então eu preciso da autenticidade e da estratégia para despertar interesse no meu cliente. Eu espero de verdade que você tenha despertado em você a mentalidade vaca roxa. E se está fazendo sentido o que você está aprendendo aqui no Clube do Livro da Empresária, vamos disseminar essa informação. Aqui é uma sala estratégica para poder desenvolver. A grande maioria, a gente nem chega nem ler o livro e tá tudo bem. Tá absorvendo é que se fez sentido em algum momento, fala, não, tá, agora eu quero ler o livro. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês, eu não estou lendo e resumindo o livro. Eu estou trazendo coisas que você vai aplicar na rotina do teu negócio. A grande maioria dessas empresárias não estão com tempo ou estão dedicando tempo para outras coisas. Aqui está pegando já, não é seria mastigadinho, mas não é resumo. É você poder pegar a informação e falar como que eu vou aplicar isso. Com uma pessoa que eu tenho 20 anos que eu sou empresária, há 15 anos que eu trabalhei em multinacionais por quase 15 anos, já sou empresária há 20 anos, tenho uma visão estratégica, uma visão processual, trabalhei com auditoria interna. Eu já tive 4 negócios em shopping, já quebrei 3. Eu sei muito bem o que não fazer também, não só o que fazer. Então, tem muito conhecimento aqui para transbordar para vocês. Então, eu vou, bebo de fontes maravilhosas, uno com tudo que eu já aprendi, já apliquei e que eu diariamente aplico nas minhas dezenas de mentoradas e trago aqui para você poder colocar e aplicar no seu negócio. Então, se está fazendo sentido, compartilhe esse conteúdo, convida essas mulheres para elas poderem pertencer a esse clube, tá? É isso e conto com vocês aqui também para curtir esse vídeo, porque aí o YouTube entrega ele cada vez mais.